E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Zen Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver quem tem a tabela mais fácil e a mais difícil até o final do Campeonato Brasileiro dos times que estão brigando pelo título dessa competição. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Qual desses times tem a tabela com os adversários mais fáceis até o fim do campeonato? É isso que vamos ver e comparar no vídeo de hoje, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar esse nosso vídeo aí nos grupos de Botafogo, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possível. E para você que quer ganhar uma renda extra em dólar trabalhando no Brasil, sem precisar falar inglês, utilizando apenas o seu celular e faturar até 500 dólares por semana, que já dá mais de R$ 2.000, clica no primeiro link do comentário fixado que você pode seguir os mesmos passo a passos que a Cláudia seguiu, que o Carlos seguiu e que hoje faturam até mais do que isso. Só você clicar aí no link, vai ter uma super aula gratuita e exclusiva do meu amigo Thiago Gomes, que ele vai te passar esse passo a passo que ele passou para essas pessoas, e aí você vê se esse negócio é ou não para você, beleza? Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a tabela de Botafogo, Palmeiras e Fortaleza para esse final de campeonato, essa reta final da 29ª rodada até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aqui temos os times que cada um deles irá enfrentar e vamos ver qual tem a tabela mais fácil e a tabela mais difícil. Começando pela 29ª rodada, essa rodada de agora, né, que vai ser no sábado, que também tem jogo que teve jogo também ontem, quinta-feira. O Botafogo joga amanhã, sábado, contra o Atlético Paranaense fora de casa. Um jogo difícil, complicado, mas o Botafogo é o favorito para esse jogo e eu acho que o Botafogo vai ganhar essa partida. O Atlético Paranaense não vive um bom momento e o Botafogo é o líder do campeonato, é muito mais time, deve ir completo para esse jogo sem desfalques. Palmeiras pega o Bragantino, um jogo mais fácil do que contra o Atlético Paranaense, eu acredito. E o Fortaleza pega o Grêmio, que é um jogo assim complicado, não é fácil você pegar o Grêmio. Na 30ª rodada, o Botafogo pega o Criciúma, o Palmeiras pega o Juventude e o Fortaleza pega o Atlético Mineiro. Dentre esses adversários aqui, o mais fácil é o do Botafogo contra o Criciúma. O Palmeiras contra o Juventude é um pouco mais difícil, mas também é fácil. Agora, o Fortaleza, nesses dois primeiros jogos, tem confrontos mais difíceis do que Palmeiras e Botafogo, que tem até um equilíbrio aqui na tabela. Eu acho que os dois vão ganhar, tanto de Atlético Paranaense e Criciúma, quanto de Bragantino e Juventude. Agora, o Fortaleza já são jogos mais difíceis. Aí depois, o Botafogo pega o Bragantino, um jogo relativamente complicado, mas acho também que o Botafogo ganha. O Palmeiras tem um confronto direto contra o Fortaleza e o Fortaleza tem esse confronto direto contra o Palmeiras. A tendência é que um tire ponto do outro, né? É um jogo complicado para os dois, não é jogo fácil, mas eu acho até que o Palmeiras ganha essa partida. O Botafogo vai pegar o Vasco, um jogo relativamente complicado, clássico, mas o Palmeiras também pega um jogo que é clássico, que é complicado. E aí, o Fortaleza que tem um jogo mais fácil nessa rodada, que é contra o Juventude. Palmeiras e Corinthians, Vasco e Botafogo, clássicos pegados, que é muito difícil de você cravar que vai ganhar, que vai perder ou que vai empatar, porque quando é clássico tem um equilíbrio muito grande. O Palmeiras é melhor que o Corinthians, o Botafogo é melhor do que o Vasco, mas quando é clássico, quando entra em campo, complica tudo. A gente sabe disso, então não dá para cravar se vai ganhar, se vai perder ou se vai empatar, mas eles têm jogos mais complicados do que o Fortaleza nessa rodada, na 32ª. Aí depois o Botafogo pega o Cuiabá, um jogo em casa, acho que o Botafogo vai ganhar. O Palmeiras tem um jogo complicado contra o Grêmio e o Fortaleza tem um jogo complicado contra o Vasco. Aí nessa rodada já é o Botafogo que tem um confronto mais fácil, enquanto Palmeiras e o Fortaleza tem adversários mais difíceis, mais complicados. Na 34ª rodada, o Botafogo tem um confronto complicado contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras pega o Bahia, jogo difícil também. E o Fortaleza pega um Fluminense no Maracanã, que a essa altura pode estar desesperado para se salvar do rebaixamento. Não é um jogo fácil não, cara. É um jogo complicado para o Fortaleza. 35ª rodada, já estaremos muito próximo do fim do campeonato. O Botafogo pega um Vitória, também deve estar desesperado na parte de baixo da tabela, mas o jogo em casa para o Botafogo. A tendência é que o Botafogo ganhe essa partida também. Palmeiras pela Atlético Goianiense vai ganhar. E aí o Fortaleza tem um confronto mais complicado, que é contra o Flamengo. O Botafogo pega o Palmeiras na 36ª rodada. O Palmeiras pega o Botafogo, que é um confronto que
pode decidir o campeonato, porque após esse jogo só vão faltar mais 2 rodadas para o fim da competição, e o Fortaleza aí que pega o adversário supostamente mais fraco, que é o Vitória, mas a gente sabe que esses times da parte de baixo da tabela, quando vai chegando no final do campeonato, eles tiram forças às vezes de onde não tem para conseguir resultados, então é um jogo de ficar esperto, mas aqui complicadíssimo, tanto para o Botafogo contra a Palmeiras, quanto para Palmeiras esse confronto. Na 37ª rodada, o Botafogo pega um Internacional, jogo difícil, o Inter vem bem na competição. O Palmeiras pega o Cruzeiro, um jogo difícil também. O Cruzeiro vem mais em queda no campeonato, já o Internacional vem numa crescente. Talvez ache até que é mais fácil esse confronto pro Palmeiras contra o Cruzeiro do que pro Botafogo contra o Internacional. E aí o Fortaleza em tese pega um Atlético Goianiense já rebaixado. Na 38ª rodada, que é a última rodada do campeonato, o Botafogo pega um São Paulo, que é um rival do Palmeiras, e o Palmeiras pega um Fluminense, que é rival do Botafogo. Aqui a gente pode ter um São Paulo brigando por vaga em G4 e a gente pode ter um Fluminense ainda lutando para não cair. Então não deve ter aquela história, vou entregar o campeonato para prejudicar o meu rival, porque, cara, acredito eu que esses dois times estarão brigando por algo ainda no campeonato, então não vão entregar esses jogos. Mas aqui é um confronto mais fácil, talvez, pro Palmeiras do que pro Botafogo contra o São Paulo. Se bem que o Palmeiras tem dificuldade de enfrentar o Fluminense. Isso aí é algo que sempre teve. E o Fortaleza pega o Internacional, jogo difícil também. A gente vê aqui analisando tabelas bem parecidas, com adversários parecidos, só que em diferentes rodadas. Eu não vejo nenhuma dessas tabelas com uma grande facilidade. Talvez a do Botafogo seja até um pouco mais leve do que a do Palmeiras e do Fortaleza. Sim. Porque de jogo difícil aqui mesmo pro Botafogo, eu acho que vai ser Vasco, Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras, o Internacional e o São Paulo. Agora, pro Palmeiras de jogo muito difícil, a gente tem um Corinthians, a gente tem um Botafogo que vai complicar bastante. A gente tem um Grêmio que é um jogo difícil, a gente tem um Bahia que é um jogo difícil, também chato, mas são tabelas bem equilibradas, cara. São tabelas bem equilibradas, não tem facilidade para nenhum deles. Eu costumo dizer que o Campeonato Brasileiro, todo jogo é difícil. Porque às vezes um jogo que eu coloquei, o Botafogo fácil contra o Criciúma é o jogo que perde pontos. O Palmeiras é fácil contra o Juventude, é o jogo que perde pontos. E às vezes ganha do que era supostamente difícil. Então a gente tem um equilíbrio muito grande no nosso campeonato. Mas eu vejo equilíbrio muito grande a tabela do Botafogo. Bem equilibrada com a do Palmeiras e a do Fortaleza também. Não tem essa de tabela mais fácil, de que tal time vai conseguir ganhar todos os jogos, que o outro vai tropeçar, porque o equilíbrio é muito grande. Mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo a opinião de vocês também. Vocês concordam comigo que tem esse equilíbrio? Ou pra você a tabela do Palmeiras é mais fácil, pra você a tabela do Botafogo é mais fácil, pra você a tabela do Fortaleza é mais fácil de todas? Beleza? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu fui nessa, abração do Francesco, nós fui!